Que alegria estarmos de volta hoje com o programa Alma Animal em Notícia. Como sentimos falta de conversarmos com você, como sentimos falta de trocarmos informações sobre a doutrina espírita falando dos animais. Que bom podermos fazer isso de novo, que bom podermos compartilhar com estes espíritos de luz que vieram nos trazer coisas tão incríveis, verdades tão impressionantes sobre aquelas coisas que sentimos no fundo de nosso coração e que vemos nos textos da doutrina se tornarem verdade. E hoje nós vamos começar com uma frase de Emmanuel no livro Alvorada do Reino, para nós inaugurarmos o ano de 2017 com uma mensagem de luz e de esperança para com os animais. Uma mensagem que nos chama a responsabilidade. Para o homem, o anjo é o gênio que representa a divina providência. E para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. Nos mostrando que os arcanjos que nos cercam, Jesus, por exemplo, que nos conta Emmanuel que é um arcanjo, representa a providência divina para conosco, nos amparando, nos auxiliando. E nós representamos a divina bondade para com os animais. Vejam a responsabilidade do homem para com eles. Vejam como se derramam as luzes falando dos animais a partir da doutrina espírita. O livro Alvorada do Reino é um livro da década de 30, com vários textos de Emmanuel a nos esclarecer a mente, a nos esclarecer a consciência, a nos trazer diretrizes para o espírito. E o tema de nosso programa de hoje é Passe em Animais. Mas antes, eu peço para você que se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo se você gostou e deixe seu comentário. Vamos conversar, vamos compartilhar. É muito importante ter o seu retorno para saber se estamos fazendo aquilo que precisamos. Será que os animais podem tomar passe? Eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo acredita que sim. Mas é muito importante nós entendermos por que este é um tema tão discutido na doutrina espírita, que traz tanta dualidade, por que tantas interpretações acerca disso. Como você sabe, a SEAMA é uma instituição que tem uma das suas unidades de prestação de serviço representada no Centro Espírita. Nós recebemos no Centro Espírita SEAMA cerca de 600 a 700 animais por semana presenciais para o passe espiritual. De onde nós tiramos isso? Será que há alguma diretriz dentro da doutrina espírita nos dizendo utilizem o passe para o amparo aos animais? Será que estas colocações estão feitas pelos espíritos que nos trazem as diretrizes a respeito das condutas que os espíritas devem ter diante de tantas coisas que acontecem no dia a dia? Será que os espíritos superiores se preocupam com os animais, se direcionam para eles, procuram auxiliá-los? Estas respostas nós teremos hoje neste programa. Mas primeiro nós vamos entender por que tanta dificuldade em compreender se os animais podem ou não podem tomar passe. E nós vamos buscar esta resposta na codificação espírita, no livro dos médiuns, a partir do espírito Erasto. Ele nos fala no capítulo 12 do livro dos médiuns, capítulo da mediunidade dos animais. O senhor T, dizem, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o. Por que esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequência de sua magnetização? Com efeito, infiltrando-lhe um fluido aurido numa essência superior à essência especial de sua natureza, ele o esmagou, agindo sobre ele, embora mais lentamente, à semelhança do raio. Quando nós estudamos esta colocação de Erasto, nós falamos: meu Deus, então se nós ministrarmos o passe nos animais, nós podemos matar os animais. Olha, meus amigos, eu convido em primeiro lugar a vocês que estão nos ouvindo para comparecerem ao Centro Espírita SEAMA e vocês vão ver que a última coisa que nós fazemos é matar os animais. Muito pelo contrário, nós notamos melhoras substanciais através do passe. Mas por que então Erasto coloca que o senhor T matou o seu cão? Tem uma palavra importante neste texto do livro dos médiuns que deve nos chamar a atenção. De nenhum momento Erasto fala, o senhor T deu um passe no seu cão. Ele diz que ele magnetizou-o. Kardec era um estudioso da magnetização. E o que ele nos mostra é, o passe é a transmissão de um fluido dos espíritos superiores que agem através do médium passista, amparando o assistido,
A magnetização é a doação do fluido do próprio magnetizador para o assistido, sem interferência do plano espiritual. O Senhor T não ministrou um passe no seu cão. O Senhor T doou o seu próprio fluido para o seu cão. Então, a partir dessa colocação, nós notamos imediatamente que há uma diferença substancial. O passe é a doação de fluidos de espíritos superiores que se utilizam do médium passista como um intermediário para o amparo do assistido, seja ele humano, seja ele animal, seja até uma planta. Já a magnetização é a doação do próprio fluido do magnetizador encarnado humano para o assistido. Por isso, a magnetização teve um peso muito grande no cão do Sr. T e acabou provocando a morte do mesmo. O que nós fazemos no Centro Espírita Seama e em outros centros que ministram passe em animais é passe, não é magnetização. Esta frase, esta palavra, magnetização, é de suma importância. O entendimento da diferença entre magnetizar e passe é de suma importância para conseguirmos interpretar corretamente a colocação do Espírito Erasto no Livro dos Médiuns. Será que na doutrina espírita tem algum texto que nos recomenda o passe em animais? Estudando a doutrina espírita, nós vamos encontrar no livro Conduta Espírita, do espírito André Luiz. Todos os capítulos desse livro começam assim, perante, e aí vem aquilo. Porque André Luiz nos diz o seguinte: qual deve ser a conduta do espírita perante tal situação? Nós vamos encontrar no capítulo 33 do livro Conduta Espírita a seguinte colocação de André Luiz: no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. O que André Luiz está nos falando? Vamos voltar ao título do livro. Qual deve ser a conduta do espírita perante os animais, segundo André Luiz? Para reforçar em nossa mente, segundo André Luiz, a conduta do espírita perante os animais doentes é utilizar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. Recursos de natureza mediúnica nada mais são do que o passe. Então nós temos na década de 60 André Luiz nos recomendando, através de um livro de suma importância, Conduta Espírita, que ministremos o passe nos animais doentes para o amparo. E ele ainda termina dizendo: a luz do bem deve fulgir em todos os planos. Um outro confrade espírita nos deixa um livro de título Mediunidade. Seu nome, José Herculano Pires, um dos tradutores da codificação espírita. Assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces e até mesmo com os recursos da água fluidificada. Meus amigos, conforme estudamos em programas anteriores, a evolução da alma, nós aprendemos que o espírito bem rapidamente passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, adentra o reino humano, caminha para o arcanjo. Dessa maneira, quem seria o Deus de bondade e de amor se não estendesse a sua luz de amparo aos espíritos em todas as fases de evolução? Que plano superior que representa a divindade, que representa a luz do bem, que representa a misericórdia, a bondade e socorro ao sofredor seria este, que não se utilizasse do médium como intermediário para o amparo dos espíritos que transitam em fase de animalidade? Se o homem ainda fecha os olhos para o sofrimento dos animais, se o homem é incapaz de enxergar a alma que ele transita, se ainda não consegue enxergar muitas vezes a sensibilidade, o sentimento, aquele olhar, olhando para nós, aquele gesto de amor incomparável muitas vezes, lágrimas que se derramam, sorrisos que se expressam. Não é o caso dos espíritos superiores, que ali estão para o amparo do sofrimento, para o socorro das dificuldades, para dirigir a evolução, para se utilizar sim das mãos dos médiuns no amparo aos animais, para se utilizar sim dos recursos que oferecemos através da água fluidificada. E nós vemos essas bênçãos se derramarem no Centro Espírita Seama, incontáveis vezes, em grande número de almas,
através da Fraternidade de Francisco de Assis. O passe não só pode, quanto deve ser ministrado. É parte da conduta do espírita amparar os animais em seu sofrimento físico ou emocional. É parte da conduta do espírita se colocar como médium intermediário dos espíritos superiores que nos aguardam para, junto de nós, servir aos pequeninos de Jesus. E com isto, nós vamos encerrando o programa de hoje, desejando a todos um feliz 2017, um 2017 com uma nova consciência, um 2017 que adentra a era do Espírito, que enxerga nos animais, nos homens e em toda a natureza nossos irmãos. Que Jesus nos ampare a todos. Um grande abraço e até o próximo programa.